Apocalipse capítulo 18. Nós estamos estudando, irmãos, fazendo um estudo, então, sobre um estudo mais detalhado sobre a Grande Babilônia. Então, esse estudo ele começa no capítulo 17, né? O capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse estão explicando para nós, né, de uma maneira mais ampla, detalhada, mais próxima, o que acontece no Apocalipse 16, né, que nós temos ali os 7 flagelos da ira de Deus. No capítulo 16, versículo 19, é o famoso versículo, né, que fala: e a grande cidade se dividiu, né, a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus de Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, nessa porção fala que Deus se lembra da Babilônia para lhe dar o castigo dela, e toda a ira de Deus é derramada. Então, o capítulo 17 revela para nós o que seria essa Babilônia. Então, nós já falamos na semana passada, né, sobre o capítulo 17, que a Babilônia representa nada mais e nada menos que o sistema mundano, o sistema do mundo. E no capítulo 17, né, se dá ênfase a um aspecto dela, e no capítulo 18 se dá ênfase a um outro aspecto dessa mesma Babilônia. Então, nós temos no capítulo 17 o aspecto religioso misturado ali com o aspecto político, né, dessa Babilônia. Está misturado, mas tem mais ênfase no aspecto religioso. E no capítulo 18 vamos ver a ênfase, né, nesse aspecto material, aspecto político, né, aspecto comercial da Babilônia, onde também estará misturado ali ainda, né, com um aspecto religioso do sistema mundano. Então, na semana passada, né, já vimos sobre essa meretriz, essa mulher montada numa besta, Apocalipse 17:3. Então, essa mulher é a Babilônia religiosa montada numa besta, que é a Babilônia política, né, que é o anticristo. Então, isso aí já explicamos, né, todos os detalhes do capítulo 17. Aí no 18, né, do versículo 18 do capítulo 17, fala que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Na época que João escreveu esse livro de Apocalipse, a cidade que dominava sobre os reis da terra era Roma. Então, Roma aqui é a grande Babilônia, né, representa aqui Roma. Hoje seu aspecto religioso está em Roma, e também tem seu aspecto comercial e político, irmãos. Então vamos entrar já no versículo 1 de Apocalipse 18. Né? Aqui o título na Bíblia é o anúncio da queda de Babilônia. Então, ao passar a Roma religiosa, a queda dessa Roma religiosa, que se dará na metade da grande tribulação, como já explicamos na semana passada, ainda vai restar por ser destruída a Babilônia política, que vai ser destruída somente no final da grande tribulação. É a mesma Babilônia em 2 aspectos. Então, começando, né, o versículo 1, fala: depois destas coisas, né, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Santos, então nós vamos ver, né, esse contexto aqui, a Babilônia comercial, a Babilônia material, a Babilônia política, mas depois destas coisas se refere ao que aconteceu no capítulo 17, isto é, a queda da Babilônia religiosa, né, depois que os 10 chifres e a bestas se voltam contra a meretriz, né, e a consomem no fogo. Depois destas coisas, né, aí vi descer do céu outro anjo. Esse outro anjo aqui não pode ser outro a não ser Cristo, né? Por quê? Porque aqui fala que ele tem grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Nós já explicamos, né, em estudos passados aqui com os irmãos, que Cristo, nessa dispensação, né, que pôs aqui
né, a era da igreja, a era da graça, Deus novamente retoma a sua posição como no Antigo Testamento, onde Cristo era apenas mencionado como o anjo do Senhor, né? Isso é repetidas vezes mencionado, né, no Antigo Testamento, Cristo como o anjo do Senhor. Então, esse aqui é o anjo do Senhor, Cristo, né, descendo do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, irmãos, aqui mais uma vez temos a queda da Babilônia. Caiu, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia. Então, a essência, amados irmãos, é o sistema do mundo. Porém, essa Babilônia aqui é uma Babilônia que controla o comércio, né? Controla o comércio mundial. É a Babilônia material. E nós vamos ver ao longo dos versículos que essa Babilônia é aquela que controla o comércio, é o mundo, né? Só que aqui também é em seu aspecto político, o seu aspecto comercial, o seu aspecto material, né? A Babilônia é o grande sistema, irmãos, que controla o mundo. Esse mundo que nós vivemos hoje, ele é controlado por um sistema. Esse sistema se chama sistema babilônico, um sistema mundano que leva as pessoas a se conformar com o mundo através, né, do mundo material, através da política, da sociedade, né, sociologia. Então há um sistema, esse é um sistema do mundo, né, o aion, que vai tomando várias formas e também controla todos os mercados mundiais, tudo o que acontece no mundo tem um controle, e é a Babilônia, Babilônia material, Babilônia política, né? Que há um espírito babilônico que está operando, é o mundo, né? É o mundo. Só que nessa queda aqui, ela se tornou morada de demônios. Então, quando Cristo volta, irmãos, né? Aí já aqui nessa sétima flagelo, né? Aqui nós temos a queda dessa Babilônia física, né? E ela se torna morada de demônios. Essa palavra morada, que aparece aqui no versículo 2, no grego é a palavra kaiketerion, kaiketerion, né? Kaiketerion. Essa palavra, irmãos, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, somente 2 vezes. A primeira delas, né? Uma delas é aqui, né, que ela se torna morada de demônios, morada, nessa palavra katoiketerion, katoiketerion. Então, uma vez aparece aqui que ela se torna morada, essa palavra morada, né, de demônios, e a segunda vez que ela aparece na Bíblia está em Efésios capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar aí em Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para, aí aparece essa palavra katoiketerion, né? Estáis sendo edificados para a habitação, né? Essa palavra, habitação de Deus no Espírito. Então, morada, habitação. 2 vezes aparece apenas essa palavra em todo o Novo Testamento, com um significado muito forte, irmãos. Enquanto uma se torna um sistema em morada de demônios, ou paralelamente a igreja se torna morada de Deus. Então aqui vemos uma morada que está sendo edificada para Deus, que aqui está em Efésios 2:22. Temos uma morada sendo edificada para Deus, e uma outra morada que está sendo edificada para demônios. Aqui fala, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, né? Então, a morada de demônios, irmãos, também está sendo edificada hoje, né? A morada de demônios. Isso está em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Ali fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
que é a igreja apóstata, né? Para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, os demônios também ensinam, também ministram, também ensinam, né? Eles ministram para quê? Para edificar uma casa onde eles vão morar. A Babilônia tem como função isso, irmãos, que o mundo se torne uma morada de demônios, né? Que uma nação se torne morada de demônios, que uma casa se torne morada de demônios, que um ser humano, né, se torne morada de demônios, que o espírito, que o coração se torne morada de demônios, né? Isso também é ilustrado em Mateus 12, né? Quando Jesus dá o exemplo do espírito maligno, né? Que é expulso de um corpo, sai, dá uma volta, né? Aí ele fala assim, olha, vou voltar para a minha antiga casa, né? Para ver como que ela está, e ela, quando esse demônio volta, traz consigo outros 7 piores. Então, essa grande Babilônia se tornou morada de demônios. E também temos a morada de Deus. E para edificar a morada de Deus é essencial reter a Cristo como cabeça, né? Uma igreja que retém Cristo como cabeça, ela está edificando uma morada para Deus. Quando nós perdemos o encabeçamento de Cristo, automaticamente já nos tornamos presos do sistema babilônico, propensos a ser morada de demônios. Então, quando Cristo não é retido como cabeça, né, outra coisa vai se glorificar, outra pessoa, alguém vai se glorificar, e é o que está lá no versículo 7 de Apocalipse 18, quando fala: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, né? Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. O quanto a si mesma se glorificou. Isso aqui é a Babilônia, irmãos. Ela se glorifica a si mesma e não a Cristo. É o que a religião faz. Ela leva as pessoas a perder o encabeçamento de Cristo, e quando uma pessoa se glorifica a si mesmo, de acordo com o versículo 2, se torna em morada de demônios. Covil, também, versículo 2, de toda espécie de espírito imundo, né? E esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, né? Isso que a Babilônia faz com as pessoas que perdem, não? Com as igrejas que perdem o encabeçamento de Cristo. Não é brincadeira, irmãos, né? Isso aqui é uma realidade espiritual e a Bíblia está revelando para nós. Versículo 3 fala: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, a Babilônia é o mesmo sistema mundano, aqui em 2 aspectos, religioso e também político, né? O comercial, o material. Então, aqui esse versículo 3 fala de 3 coisas. Primeiramente, as nações. Segundo, os reis da terra. E terceiro, os mercadores da terra. Então, aqui esse versículo 3 revela para nós uma visão que Deus tem com relação ao comércio, irmãos. O comércio, aqui fala: os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, esse aqui é um aspecto comercial da Babilônia, né? No caso aqui seria de Roma também, né? Mas da Babilônia, não se limita apenas a Roma, mas é o sistema mundano. E aqui fala que esses mercadores da terra se enriquecem à custa de quê? Da luxúria das pessoas. Essa palavra luxúria, irmãos, né? Veja que o comércio no mundo prospera. Por quê? Devido à luxúria, à lascívia, né? Que é uma emoção de intenso desejo pelo corpo, busca excessiva, né? Pelos prazeres da carne, pelo sexo, e se deixar dominar pelas paixões da carne. Então, tudo que esse sistema babilônico faz conosco, com as pessoas, que ele tenta fazer conosco, é se enriquecer à custa dos prazeres da nossa carne, da nossa luxúria. Irmãos, isso aqui é como funciona o sistema mundano. Eles se enriquecem à custa da luxúria. Então, veja só, irmãos, no milênio, já falamos semana passada, no novo céu, na nova terra,
não vai existir mais qualquer tipo de comércio. O comércio cai aqui na queda da Grande Babilônia, no Apocalipse 18. Não vai existir mais comércio, né? Aqui o comércio é um objeto de ganho pessoal, né? Assim como também a luxúria dos homens, é algo, uma busca por um prazer pessoal. E os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, aparentemente, irmãos, o comércio não é uma atividade recomendável aos olhos de Deus, né? Aqui fala esse aspecto negativo do comércio, que não vai existir na Nova Jerusalém, também no reino. Então, as nações beberam, né, do vinho do furor da sua prostituição, os reis também se prostituíram da terra com ela, né, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 4, ouvi outra voz dos céus dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Irmãos, tem povo de Deus que está dentro de Babilônia. Retirar-vos dela para não serdes cúmplices em seus pecados. Se o nosso coração não sair da Babilônia, seja religiosa ou seja política, né? Ou seja material, ou seja comercial, irmãos, nós acabaremos participando dos pecados e também para não ser participante dos seus flagelos, porque será que ela vai receber no capítulo 16, que nós já estudamos, né? Então, retirai-vos dela, povo meu. Tem povo de Deus preso na Babilônia. Então, veja só, esse retirai-vos dela, né, é do espírito desse mundo. Retirai-vos do mundo, do espírito desse mundo babilônico. Então vamos ver algumas passagens no Antigo Testamento, né, que faz referência a esse mesmo versículo aqui, porém com um pouco mais de luz, né? Vamos ler primeiro Isaías 48, 20. Isaías 48, 20. Que fala assim, saí da Babilônia, fugi dentre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra, né? Até o fim da terra. Dissei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Veja só, irmãos, não padecerão sede, não tenha medo de sair da Babilônia, né? Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos, né? Que é o viver da igreja. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram, fluir do Espírito. Para os perversos, todavia, não há paz. As pessoas que vivem dentro desse sistema mundano babilônico são pessoas que não têm paz interior. Vamos para Jeremias 50, versículo 8. Jeremias 50, versículo 8. Novamente uma referência, né? Bem próxima aqui, Jeremias 58. Nós temos aqui uma profecia a respeito da Babilônia. Fugir do meio da Babilônia. A gente foge de quem? De algo que vai nos fazer muito mal, que vai nos trazer perigo, que vai nos trazer espada, morte, terror. Então, fugir do meio da Babilônia e sair da terra dos caldeus, né? Dos caldeus. E sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte. E se porão em ordem de batalha contra ela, assim será tomada. Aqui fala da queda, esse mundo, esse sistema mundano vai cair, irmãos. Né? As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. Vamos para Jeremias 51, 6. Jeremias 51, 6. O 5, né, para pegar o contexto. Porque Israel, 4, caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Senhor, o Santo de Israel. Irmãos, o mundo está cheio de culpas diante do Senhor. Fugir do meio da Babilônia. E cada um, agora veja só, tem um detalhe a mais aqui que nós outros não tem. Fugir
do meio da Babilônia, no cerne da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Tá vendo, irmãos? Salve a sua vida. Quem amar a sua vida neste mundo, perde-la no próximo mundo, no reino. E quem perder hoje a sua vida por causa de Cristo, salva-la no reino. Então, salve sua vida fugindo da Babilônia. Não pereçais na sua maldade. As pessoas têm maldade por quê? Por causa do sistema babilônico. Porque é tempo da vingança do Senhor, né? Lá no Apocalipse, Ele lhe dará sua paga. Versículo 8. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua ferida, porventura sarará, né? Veja só, tem mais coisas aqui, não vou poder entrar, né, no capítulo 51, mas aqui tem umas coisas tremendas, né, sobre o fim dos tempos, sobre a queda da Babilônia, né? Mas esse estudo de hoje é apenas panorâmico, né, para poder concluir o capítulo. Vamos para, veja só, então, voltando para Apocalipse 18:4, fala aqui Deus para o povo, retirai-vos dela, povo meu. Então, ainda há povo de Deus na Babilônia, e isto aqui num contexto, irmãos, de grande tribulação, tá? Deus quer salvar as pessoas, retirai-vos dela. Vamos fazer uma conexão desse versículo 4 agora com Romanos 3, versículo 6. Romanos 3, versículo 6. Veja só. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Então aqui fala que Deus vai julgar o mundo, é o sistema babilônico. 1 Coríntios 1:21, 1 Coríntios 1:21, 1 Coríntios 1:21. Veja só. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É pela loucura da pregação que Deus salva as pessoas da Babilônia ou do mundo, é sinônimo, né? E por fim a revelação, que quando fala retirai-vos dela, fala do espírito desse mundo que hoje está operando, está em 1 Coríntios 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. E aí está, irmãos, né? A base bíblica. Nós não temos recebido o espírito do mundo. Então o mundo tem um espírito, né, que está trabalhando, operando, né, para conformar as pessoas a torná-las nessa condição degradada, morada de demônios. Então é um sistema mundano, seja no seu aspecto religioso, irmãos. A gente ser um religioso não quer dizer nada, irmãos, não quer dizer nada, significa apenas que a gente está, se a gente não estiver na vida, estamos apenas num aspecto da Babilônia, só isso, né? Mas tem um aspecto religioso e o aspecto, né, político ou material ou comercial, né? Então fala, né, nós recebemos o Espírito, não do mundo, e sim o que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi otorgado, dado gratuitamente, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então por isso aqui há uma voz dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados. Versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Veja só, uma prova de que um crente pode estar dentro desse sistema babilônico, né? É que seus pecados, como é que eles estão se acumulando ou não, né? Porque aqui fala que Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Irmão, quando Deus se lembra de algo, Ele se lembra de maneira bem clara, né? Se nós não temos hábito de falar nossos pecados, confessar nossos pecados, a única coisa que nós estamos fazendo é mal para nós mesmos, né? Se prejudicando e acumulando ira para aquele dia, né? Porque, do contrário, né? O lado oposto, quando Deus se esquece, Ele também esquece, irmãos, de maneira plena,
né? Quando Deus esquece alguma coisa, Ele esquece mesmo. Tipo assim, quando a gente confessa o nosso pecado, Deus, em 1 João 1, fala que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Miqueias, capítulo 7, também fala que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. Ele se esquece. Por isso que aqui fala que os seus pecados se acumularam até o céu, irmãos, até o céu. E Deus se lembrou dos seus atos que ela praticou. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. E agora pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. Então aqui não há uma contradição, né? Deus vai pagar em dobro ou vai pagar conforme as suas obras? Vai pagar conforme as suas obras. Mas esse pagai-lhe em dobro significa o aspecto duplo da Babilônia. Pagai-lhe em dobro significa aspecto duplo, aspecto tanto no religioso como no aspecto material, aspecto político, né? Aspecto duplo, pagai-lhe em dobro, segundo, claro, as suas obras, mas pagai-lhe em dobro, né? Segundo as suas obras. No cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Versículo 7, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, eu estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Essas palavras são bem significativas, irmãos. Aqui temos já um aspecto religioso dessa Babilônia, né? Babilônia a si mesma se glorificou, né? Ou seja, aquela que faz para se glorificar. É um sistema, principalmente no sistema religioso romano, né? Que não glorifica Cristo, mas glorifica outras coisas, né? Não Cristo, mas também isso não é somente esse aspecto aqui da Igreja Católica Romana, mas vai mais longe ainda no aspecto religioso do sistema mundano, né? E aqui, irmãos, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, ela não diz para os outros, mas ela diz dentro do coração dela, estou sentada como rainha. Então, nessa parte B do versículo, encontramos 3 pontos, 3 características, né, dessa Babilônia, que é o oposto das 3 características da igreja verdadeira. Primeiro fala, estou sentada como rainha. Segundo, viúva não sou. E terceiro, pranto nunca hei de ver. Estou sentada como rainha, em primeiro lugar, é um contraste com a igreja de Deus. Enquanto ela está sentada como rainha, ela não está sentada como serva aos pés do Senhor Jesus. Veja só, há uma figura disso, né? Ela, uma rainha, é um contraste, né? Temos os reis, a rainha e os servos, né? Quem está sentado como rainha, é impossível que ele esteja sentado como servo, servindo, né? Então, são aqueles que normalmente não servem, né? Estão sentados como rainha. Vamos ver uma figura disso no livro de Ruth, capítulo 2. Capítulo 3. Inclusive, quem fez a leitura bíblica hoje, né, na tabela bíblica, aparece esse texto aí. Ruth, capítulo 3, versículo 8. Sucedeu que, pela meia-noite, ausentando-se o homem, sentou-se, veja só essa palavra, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Então, esse homem, né, sentando-se, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, Boaz, né, que é uma figura de Cristo, quem és tu? Quem somos nós, irmãos? Ela respondeu, sou Ruth, sou tua serva. Está vendo, irmãos? Estende tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então, aqui uma figura de Cristo à igreja, Cristo perguntando para a igreja, quem és tu? E ela falando, sou tua serva. Mas esse aspecto religioso do mundo, irmãos, ela faz criar crentes que se sentam como rainha. Segundo, né? Então, não é aos pés do Senhor, né? Estar aos pés do Senhor, de acordo com... Tem vários significados, né? Não vou poder explicar também agora por causa do tempo, né? Mas está ligado à adoração, a ouvir a palavra, à gratidão. Tem vários significados, principalmente no livro de Lucas. Está ligado à transformação. Tem
Tem vários versículos, né, que aparece essa palavra seus pés e no contexto ali falando um benefício que ela recebeu, né? Então, a seus pés e sentada como rainha. Segunda característica desse sistema religioso fala viúva não sou. Ou seja, ela não sente falta de Cristo, não sente falta do noivo. Porque se você não é viúva, né, você que é mulher, você não sente falta do teu marido, por quê? Porque ele está contigo, ele está vivo. Agora, uma viúva, pergunta para uma viúva se ela sente falta do marido, né? Se ela sente falta do marido, com certeza, né? Principalmente aquelas que tiveram muitos anos, né, de convivência, vão falar que sim, né? Então, sente muita falta de Cristo. Isso aplicado a nós, irmãos, né? Há muitos cristãos pessoas, né, que vão ser julgadas aqui, que vivem uma vida cristã que não sentem falta de Deus, não sentem falta da presença dele, da palavra dele. Pode ficar um dia, 2, 3, 4, 5, uma semana, um mês, sabe, somente vivendo de protocolos, né? Mas falando viúva não sou. E a igreja, irmãos, ela na Bíblia ela é mencionada como viúva, né? Uma viúva pobre, né? Uma viúva. Nós somos essas viúvas, irmãos, né? O nosso marido, né, ele foi morto. Ele não está conosco fisicamente, né? Nós estamos aguardando a volta dele, mas somos as viúvas de Cristo. E terceiro, né, fala pranto nunca hei de ver. Então a igreja verdadeira é uma igreja que está aos pés do Senhor, que é viúva e que vê pranto, né? Vê pranto. Mas esse sistema aqui religioso, ele não quer passar pelo pranto. O pranto nunca é de ver, nunca. Então veja só, 1 Pedro 4,13. 1 Pedro 4,13. Vamos ver aqui na palavra. Esse texto fala assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí continua, né, falando mais sobre esse assunto. Então, santos, pranto nunca hei de ver é alguém que não chora, né? Não chora, não vê pranto. Então, são características, irmãos, do sistema mundano, babilônico, religioso e também comercial. Quando o nosso coração é comercial, irmão, quando o nosso coração se vende a esse mundo, nós não temos essas experiências, né? Irmão, isso é maravilhoso, porque isso aqui apenas é a Bíblia falando, né? O que vai acontecer com a gente. Isso aqui é um julgamento dessa queda da Babilônia física. Todo esse mundo vai se cair, irmãos. Versículo 8 fala: por isso, num só dia, aquilo que demorou anos para ser construído, num só dia, irmãos, sobreveio os teus flagelos. Veja só, morte, pranto e fome. Enquanto no reino haverá vida, alegria e abundância. O que você quer para o teu futuro? Morte, pranto e fome, né? Ou vida, alegria, né? Que lá no Apocalipse fala que o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima, né? E fome e abundância. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Esse mundo, irmãos, já está julgado. Não vale a pena investir nosso coração, nosso tempo, nossas energias nas coisas desse mundo, e sim nas coisas de Deus. Como nós estamos fazendo agora, né? Um grupo pequeno aqui de irmãos, mas estamos aqui juntos para investir nosso tempo, nosso coração, né? Nosso espírito nessas coisas, né? Que vão nos trazer alento, encorajamento, visão, revelação, que vão nos ajudar para prosseguir em conhecer o Senhor, para que a nossa fé seja fundamentada, seja uma fé sólida, que tem força, vigor e desejo de aprender a estar mais aos pés do Senhor, desfrutando mais do Senhor, colocando, investindo mais no reino de Deus, porque esse mundo já está julgado. Aí versículo 9 fala: ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Esse sistema mundano, irmão, vai pegar fogo.
As cidades vão ser destruídas, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em um só dia chegou o teu juízo. A palavra no grego aqui é crisis, a verdadeira crise. Essa palavra ai, ai, ela repete 3 vezes, né? No capítulo 18, né? Ela aparece 3 vezes no versículo 10, no versículo 16 e no versículo 19. Cada uma delas com uma interpretação, um significado. Vou deixar isso aí para estudo, né, dos irmãos, meditação de vocês. E esses 3 ai, ai é um paralelo, um contraste com o capítulo 19, que nós vamos estudar na próxima semana, onde temos os 3 aleluias. Capítulo 19, versículo 1, capítulo 19, versículo 3 e também versículo 6. 3 ais e 3 aleluia. Tem um contraste, e cada um desses aleluias tem um significado espiritual contido dentro desse aleluia. Então, irmãos queridos, né, vemos aqui o futuro, enquanto um vão estar falando ai, ai, outros vão estar falando aleluia. Aqueles que têm o seu coração nas coisas desse mundo, na volta do Senhor, vão falar ai, ai. Mas aqueles que têm o seu coração no reino de Deus, naquele dia, irmãos, eles vão cantar e dizer aleluia. Né? Senhor Jesus. Vou explicar depois mais detalhes, né, sobre esse assunto. Vamos prosseguindo aqui, né? Ai, ai, tu grande cidade, tu poderosa cidade, né? O sistema mundano aqui, material. Pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. E aqui vai listar uma lista de 7 categorias que esse mundo oferece, né? Primeira delas é categoria de ornamentos, mercadorias de ouro, prata e pedras preciosas, e pérolas. Ai, ai, irmãos, veja só, irmãos, eu aqui uma meditação, né, quero trazer também para os irmãos, é que na terra nova, né, que nós vamos viver no futuro, o que nós vamos levar? Você já parou para meditar nisso? O que nós vamos levar no mundo vindouro? O que nós temos aqui que nós vamos levar? Então, primeiramente, nós vamos levar a nossa fé, isso nós vamos levar, né? O nosso caráter cristão, nossa relação que nós tivemos com outros crentes, isso está lá em 1 Tessalonicenses 2, né? Acho que é versículo 17, né? Que Paulo fala, vós, né, sois nossa alegria, nossa coroa, né? Nossa glória na presença do Senhor Jesus Cristo. É isso que vamos levar, irmãos, como nós lidamos com os irmãos, né? Então, tudo isso, irmãos, é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, a quantidade de poder que você tem, a posição que você tem nesse mundo, a hierarquia, a posição, o prestígio que você ganhou nesse mundo, irmãos, o prazer desse mundo não vai valer nada. Vai ser como uma nota de R$2 diante de uma pedra de ouro, não vai valer nada. O que vale, que o inimigo, que esse sistema trabalha, Senhor Jesus, é para nos enganar, acreditando que o que vale é a vida nessa vida, irmãos. É o status, é a posição, é o dinheiro. Irmãos, a gente não vai levar nada, né? Nada. Ontem dormiu no Senhor, né, um irmão muito querido nosso, que inclusive ele participava às vezes aqui, né, das nossas estudos aqui de Apocalipse, né, que é o irmão Adolfo, né, de Puno, da localidade que era a localidade do Christian, né, e alguns de vocês devem conhecer ele, né, o pai do Franz, que esteve aqui em Rio Branco também. Irmãos, nós que conhecemos esses irmãos, nós estamos muito seguros, eu falo até entre aspas desconfiando, né, que esse irmão foi arrebatado. Ele pegou Covid, né, mas assim, foi muito rápido, ele faleceu muito rápido, um irmão jovem, precioso,
Quem conhecia ele era um irmão que desfrutava muito do Senhor, irmão simples, sinônimo de humildade, sinônimo de Cristo. Era impossível não conhecer, ver o irmão e lembrar de Cristo, né? Então, se comenta muito, irmãos, que realmente o Senhor o tomou, né? Como está tomando alguns irmãos, mas o que ele levou, irmãos, já vai ser de grande proveito. Nós temos certeza, irmãos, que ele já é um rei. Ele já está com o Senhor e ele vai ser um rei, um sacerdote no milênio. Ele já é um vencedor, ele venceu o mundo. Esse irmão Adolfo, irmãos, ele venceu esse sistema. Certeza, irmãos, um irmão assim incrível, ele era um cooperador incluso na obra, né? na obra nacional no Peru, um irmão muito precioso. Irmãos, os que estiverem habituados, né, com as contaminações, com os pecados da carne, vão chorar muito nesse dia, como essas pessoas que estão chorando aqui, né? Porque ninguém vai comprar a sua mercadoria, não vai existir mais comércio, irmãos, louvado seja o Senhor. Então, mercadorias, né, de ouro, prata, pedra preciosa, aqui é mercadorias de ornamentos, tá? Eu não vou ter tempo, né, mas tem um estudo, né, falando sobre cada um desses itens, não vamos, já por causa do tempo, poder explicar aqui, mas apenas citar, né? Primeiro deles é o ornamento, o segundo é a vestimenta, tá? Versículo 12, linho finíssimo de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie. Então, a vestes, vestiduras, irmãos, eu queria explicar mais sobre isso, né? Não vou também ter tempo, né? Mas os tecidos, as vestimentas, são os diferentes tipos de mercadorias que a Babilônia negocia com as pessoas. Terceiro, né? É mercadoria de mobília ou decoração. Quantos não estão com seu coração nisso, irmãos? Madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Irmãos, quantos não têm seu coração ali, irmãos? Naquele dia vão dizer, ai, ai. Quarto, especiarias, né, de canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo. Quinta categoria são os alimentos, né? Vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado. Sexto, né? Nós temos aqui o alimento, né? Então, o transporte, né? Que é cavalos, carros. E o sétimo é o emprego, onde muitos irmãos vivem um sistema religioso, político, comercial, ou se vendem por causa desse sétimo e não menos importante, a categoria do sistema babilônico, né? Dessa categoria de mercadoria, como que esse comércio da Babilônia acontece, né? Por isso que lá em Isaías fala de Lúcifer, né? Do comércio de Lúcifer. Está aqui o comércio dele, irmãos. Então, aí fala do emprego, né? Escravos, que se traduz também como corpos, e até almas humanas. Irmãos, quantos não estão vendendo sua alma para o diabo? Talvez não falando, né? Vendo minha alma para o diabo, Senhor Jesus, mas perdendo, né? Assim, não se importando, não investindo na sua alma, mas investindo nessa vida, irmãos. Então, aqui está a revelação, né? Dessa Babilônia, né? O que a Babilônia tem primeiramente, né, o ouro aqui, que é uma semelhança com as coisas de Deus, mas sem as coisas do mundo. E por último, de tudo, é almas. Almas. Tudo em comércio de almas, que são vendidas como escravos. As pessoas acham que são livres quando são escravos do sistema babilônico. Por isso fala aqui, retirai-vos dela, povo meu. Já estamos quase no final, né? 10 minutos já estamos concluindo. Vou continuar aqui no versículo 14, né? Só lendo aqui os versículos. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu todo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Nunca mais vai existir isso, irmãos. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservam-se de longe pelo medo do seu tormento, chorando e planteando, dizendo, ai, ai da grande cidade. Novamente, né?
o segundo ai ai, né? Que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, porque numa só hora, irmãos, né? Aquilo, né, que levou anos, séculos, né, milênios para ser construído, vai ser destruído em uma só hora. Tudo aquilo que nós damos valor, né, que levou anos para construir, vai ser destruído numa só hora. Eu não estou falando de nós não fazermos uso dessas coisas, mas é de não ter nosso coração nessas coisas. Se o Senhor deu, glória a Deus. Se o Senhor tirou, irmãos, glória a Deus, né? Não ter apego às coisas. É muito difícil, irmãos. Se nós não tivermos encabeçamento de Cristo, realidade de Cristo, desfrute de Cristo, irmãos, comunhão com a igreja, é muito difícil nós não sermos levados por esse sistema mundano, religioso e político, comercial, material. Então, prosseguindo, 17, né? Porque numa só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quanto labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, esse mundo vai pegar fogo, vai ser destruído. Né? Gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e choraram, chorando, e pranteando gritavam, terceiro ai, né? Ai, ai, da grande cidade no qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar à custa da sua opulência, porque numa só hora foi devastada. Versículo 20, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, aqui temos dois grupos de pessoas. Enquanto uns estarão chorando e pranteando, no versículo 19, no 20 nós vemos outro grupo que estará exultando. E aí, com certeza você e eu faremos parte de um desses dois grupos. De qual nós faremos parte? Dos que estão chorando e pranteando, se lamentando porque esse mundo acabou, né? Ou desses outros que estarão exultando, ou, né, se alegrando, vós santos, apóstolos e profetas, né? E os dois se explicam. Um choram por quê? Porque numa só hora foi tudo devastado. E o segundo grupo, por que se alegra? Porque Deus contra ela julgou vossa causa. Todos os sofrimentos que nós passamos, Deus vai julgar um dia, irmãos. Louvado seja o Senhor. E para concluir, nós temos no versículo 21 a 24 os 6 jamais da grande Babilônia. Versículo 21, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim como ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade nunca mais será achada. E vós de arpistas, de músicos, tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Então nós temos 6 jamais. Primeiro, esse sistema mundano, no versículo 21, jamais será achado. Nunca mais Deus vai permitir comércio, né? Esse sistema mundano, seja religioso, seja político, seja comercial, seja material, seja visto. Não vai existir. Segundo, jamais em ti se ouvirá, né? Voz de arpista, de músico, de tocadores de flautas, de clarins, de artífice, nem de qualquer arte, nunca mais. Terceiro, jamais em ti se achará, né? Quarto, jamais, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Quinto, jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Sexto, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Tem os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Eu não estou explicando as outras palavras, porque eu quero terminar explicando esse versículo 23 e 24, né? Veja só, irmãos, todas as nações, incluindo, né, o Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, irmãos, todos os países do mundo, foram seduzidos pela tua feitiçaria. Essa palavra feitiçaria, em 1 Samuel 15, 23, fala que significa rebelião contra Deus. Então a Babilônia
né? É um mundo que está em rebelião contra o sistema de Deus, né? Contra as coisas do reino de Deus. Elas têm seu próprio sistema, suas próprias coisas. E aqui, feitiçaria significa manter um relacionamento com demônios. Babilônia é a morada dos demônios. Então, aqueles que têm relacionamento com demônios, automaticamente tomam posição, rebelião contra Deus, porque Satanás é o primeiro a se rebelar contra Deus. E todos os que seguem o seu sistema também estão em rebelião contra a oração, rebelião contra a palavra, rebelião contra as reuniões da igreja, rebelião contra o serviço ao Senhor, rebelião contra a pregação do Evangelho, rebelião contra a obediência, rebelião contra a submissão, rebelião contra a comunhão. É um sistema, irmãos, rebelião, né? Por quê? Porque é manter relacionamento com demônios. Babilônia é a morada dos demônios. E nela se achou sangue de profetas, segundo de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aqui está explicando então o motivo do julgamento. E aí então no versículo 1 do capítulo 19 fala: depois destas coisas ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, que veremos na semana que vem quem são eles, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, são do nosso Deus. Vamos explicar esse capítulo 19 na próxima semana. Então aqui temos a explicação detalhada da destruição do sistema mundano, que é o sistema que Satanás usa, né, para levar as pessoas a viver na carne em rebelião contra Deus. Amém, irmãos? Que espero que possamos, né, ter sido ajudados, saber que esse sistema vai cair enquanto, né, a igreja vai se levantar para poder tomar posse e controle e reinar esse mundo, o mundo que há de vir. Amém? Eu paro aqui, 9 horas em ponto aqui no Acre, 11 horas aí. Jesus é o Senhor.